que o Brasil tem uma relação direta com futebol e política, isso é claro. Desde os últimos presidentes da CBF, passando por João Avelange e tantos outros que a gente sabe, Ricardo Teixeira, mais recentemente, inclusive, a gente teve o presidente da CBF afastado justamente por atos incorretos ou ilegais à frente da presidência da CBF. Agora a gente vê uma situação extremamente vexatória, atrelada ao clássico Brasil e Argentina, que deveria ter acontecido no último domingo, mas não ocorreu por alguns motivos, até onde a gente sabe. Primeiro, que os jogadores argentinos que vieram do Reino Unido e que deveriam ficar em quarentena aqui no Brasil antes de jogar a partida, mentiram no formulário para poder entrar no nosso país. Segundo, existem informações de bastidores que existia uma autorização especial do próprio governo brasileiro que teria cedido uma licença especial para a CBF. Outro ponto, a notificação sobre os jogadores argentinos não poderem entrar em campo foi tentada a sua entrega por parte da Anvisa, onde eles estavam treinando. Foi tentada a entrega antes da partida ser iniciada, inclusive no último domingo, mas infelizmente os argentinos trancaram o vestiário, não aceitaram receber os responsáveis pela Anvisa também no centro de treinamento, e ontem a gente viu aquela cena vexatória, que fica feia evidentemente para nós brasileiros, por conta do Brasil em si, da presidência e do governo, que tenta dar um jeitinho em tudo, e para os argentinos também, que mentiram. Eles foram notificados, segundo documentos oficiais, no dia 2 de setembro, sobre a exigência que seria feita sobre esses jogadores precisarem entrar em uma quarentena, e fizeram de conta que não entenderam. O governo também tentou dar um jeitinho, e aconteceu toda aquela confusão, no momento que a pandemia da Covid-19 já matou quase 600 mil brasileiros. Bora pro vídeo, porque esse, meu amigo, é o Brasil de 2021 do presidente Jair Messias Bolsonaro, onde tudo se dá um jeitinho desde que o espetáculo do circo continue acontecendo. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, no último domingo, dia 5 de setembro, deveria ter acontecido um clássico do futebol mundial, o jogo Brasil-Argentina, onde a gente veria ali dois colegas de time de futebol, mais adversários de seleções, Lionel Messi e Neymar, se enfrentando. O clássico foi esperado, tinha torcida inclusive na arena do Corinthians em São Paulo, mas um fato específico impediu que essa partida acontecesse. Ninguém sabe ao certo ainda se foi realmente uma negociação de bastidores entre governo federal, AFA e CBF, ou se foi realmente uma iniciativa da seleção argentina em ignorar todos os avisos. Existe uma recomendação no nosso país, por causa da situação inclusive da variante Delta, que alguns indivíduos que venham de alguns países como Reino Unido, Índia e África do Sul precisem passar por uma quarentena no nosso país, para que possam conviver, estar no dia a dia das outras pessoas. Por conta disso, inclusive, a seleção brasileira não conseguiu convocar os jogadores que atuam no Reino Unido, porque caso eles viessem para o Brasil, mesmo conseguindo uma autorização excepcional para que eles pudessem entrar em campo e jogar, eles, quando voltassem ao Reino Unido, eles iriam ter de entrar em uma quarentena de pelo menos 10 dias, e isso atrapalharia alguns times de futebol em rodadas da Champions League e rodadas também dos campeonatos locais. Por conta disso, os times se negaram a liberar os jogadores, mas no caso da Argentina eles conseguiram a liberação desses jogadores, inclusive 4 jogadores que atuam em regiões que o Brasil exige a recomendação aí da quarentena, vieram, jogaram inclusive a partida contra a Venezuela, preencheram o formulário ao entrar no Brasil com informações falsas sobre a origem de onde eles tinham vindo. A notificação foi feita pela Anvisa de que os jogadores que fossem oriundos desses países, tivessem vindo desses países, teria de passar por uma quarentena, e eles simplesmente ignoraram. Ontem, quando a partida começou, e muita gente falou, mas é porque não interromperam isso antes, porque não aconteceu a notificação antes de começar a partida. Segundo o Antônio Barra Torres, que é o diretor da Anvisa, isso aconteceu, Foi tentado anteriormente entregar o comunicado no centro de treinamento da Argentina, eles se recusaram a receber os agentes da vigilância sanitária. Antes da partida ser iniciada, ontem, eles tentaram entregar também o documento no vestiário da Argentina. A Argentina trancou o vestiário e não aceitou receber a notificação. Quando a partida foi iniciada, a Anvisa já tinha solicitado o reforço da Polícia Federal. Eles tiveram de entrar em campo e solicitar a saída desses jogadores, que eu vou dizer para vocês, inclusive, quem são agora, para vocês saberem. São 4 jogadores. O goleiro Emiliano Martínez, os meias Emiliano Buendia e o Gustavo Lo Celso, além dos
zagueiro Christian Romero, que eles atuam inclusive no futebol inglês, por conta disso tem essa restrição. Eles tinham vindo inclusive lá da Inglaterra, viajaram direto para a Venezuela, jogaram, a Argentina venceu o jogo inclusive por 3-1, diferente do que está sendo dito aí. Por que não avisou antes? Por que não mandou notificação com antecedência? A Anvisa disse que aconteceu a notificação sim com antecedência. Segundo a Anvisa, a delegação da Argentina foi avisada no dia 2 de setembro, como consta inclusive em documento anexo aqui no primeiro comentário fixo que eu vou deixar para vocês na fonte, sobre a questão da necessidade desse alerta relacionado aos jogadores. Só que os jogadores argentinos preencheram o documento com informações falsas para poder jogar a partida e deu todo esse reboliço. Ah, vai jogar, não vai jogar, pode, não pode, pode ou não pode. Até onde a gente sabe oficialmente, o que deve ter acontecido foi uma interferência externa e tudo leva a crer que essa interferência externa foi do presidente da República ou alguém ligado ao governo. Carlito, quais as consequências sobre o que vai acontecer agora? Bom, até onde a gente tem notícia, o jogo não será remarcado, porque o calendário está muito apertado. Tudo leva a crer que o Brasil vai ganhar os 3 pontos, por causa da situação envolvendo a Argentina, mas esse não é o principal ponto. Esse ponto, na verdade, é o ponto mais triste. Porque no momento que a gente está vivendo uma pandemia, apesar de estamos chegando no final, graças às vacinas da pandemia da Covid-19, a gente não pode colocar o futebol acima de tudo. Tanto que na hora que algumas informações chegaram a vazar na mídia, você mostra ali um representante da CBF falando, não, a gente não pode parar, a gente está ao vivo na televisão, a gente não pode, no intervalo a gente troca, quer dizer, o que importa é a transmissão. Quando eu falo para vocês aqui com frequência sobre a ideia da política do pão e circo, e que a gente está vivendo hoje a política só do circo sem um pão, é por causa disso. Eu gosto de futebol, sou apaixonado pelo esporte. Quem acompanha minhas redes sociais sabe que com frequência eu posto coisas relacionadas a futebol, porque gosto do futebol, tanto o futebol local aqui em Sergipe, o time que eu torço é o Confiança, quanto o futebol nacional, eu gosto, acompanho, mas a gente tem de entender sim a limitação e recomendação sanitária que deve ser seguida. Tem muita gente crucificando o representante da Anvisa e ele está totalmente correto. Inclusive, como bem deu a entrevista ao Barra Torres, todo o mecanismo de comunicação para a seleção argentina foi feito formalmente antes da partida, ainda no dia 2 de setembro, e quando se soube do ingresso desses jogadores no Brasil, também começou-se uma peregrinação para poder avisar que eles não poderiam jogar. Mas fizeram de conta que não entenderam. E o que é mais interessante disso tudo também é que tem um episódio da Grande Família, que talvez aí a vida imite a arte, que o Linneu impediu que uma partida do Brasil e da Argentina acontecesse. Para quem não sabe quem era Linneu na Grande Família, Linneu era fiscal sanitário. Hoje a gente vê acontecer algo similar com a Anvisa interrompendo o jogo do Brasil. É lamentável o que aconteceu, mas a saúde tem de ser preservada e os responsáveis precisam e devem ser punidos. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam daquilo, compartilha esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem, me marque nas redes sociais, porque somente assim a gente vai conseguir ampliar a nossa rede de informação. E se você puder colaborar com o meu trabalho, do primeiro comentário fixo junto com as fontes, tem um link da Pingback, que é a plataforma que eu estou publicando artigos semanalmente, e eu espero contar com a ajuda de vocês. Passando essas informações para vocês, como eu sempre digo aqui no final dos vídeos, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.